Se você clicou nesse vídeo achando que ia dropar dandadan, você caiu no bait. Mas dá uma chance pro vídeo, você pode acabar se divertindo. Como sempre avisando, caso você tenha problemas sensíveis com temas tipo suicídio, é melhor parar por aqui. Após o Takopi ter matado a Marina, o Azuma vai começar a aparecer de vez na história. E diz que ninguém acreditaria nessa história de alienígena, e que a Shizuka seria levada para um reformatório. Ela pede por ajuda porque o Azuma é inteligente, diferente dela. O garoto fica encantado e aceita ajudar a Shizuka. E isso não é algo que vem do nada. Para explicar o personagem do Azuma como um todo, vamos ter que esperar a semana que vem. Ele diz que nos livros os criminosos colocam a culpa em outra pessoa para poder escapar, e isso vai ser um detalhe importante. Então, segura aí. Mas como é realidade, eles vão ter que acobertar esse caso. O Takopi usa um dispositivo que pode manter objetos com vitalidade, que ele geralmente usa para guardar flores, mas agora seria o caixão da Marina. E com a palheta de transformação, o alienígena vai assumir o lugar da Marina, para evitar um desastre ainda maior. E eu não posso esquecer de mencionar que durante um momento, o Azuma fica parecendo o Kotaka não. De volta à tragédia, o Takopi começa a viver a vida da Marina, e acha incrível como os pais delas estão sempre conversando e se perguntam o que significa uma audiência de divórcio. Então é dado o plano deles chegarem até Tóquio durante as férias de verão. O irmão do Azuma aparece e diz como é legal ver ele fora de casa brincando com os amigos e que tá indo pro trabalho. E o Azuma reclama disso, que o irmão dele só tem um emprego para deixar a mãe preocupada, porque ele não precisa de dinheiro, já que eles são uma família de médicos, e que tudo isso foi para comprar um anel idiota para a namorada dele. Então a Shizuka diz que ele deveria roubar o anel, que dessa forma o irmão teria que desistir do emprego. Pode não ter lógica, mas a gente tá falando de criança, então na cabeça delas isso deve fazer algum sentido. O Azuma não conseguiu roubar o anel e precisa fugir dali usando as asas Flap Flap, que não são fortes o suficiente para carregar um humano, mas no fim fica tudo bem. Menos pro Takopi, que fica triste pelas asas não serem fortes o suficiente. O Azuma pergunta se tudo que o alienígena tem é inútil, então o Takopi fala sobre o grande relógio feliz, que é um objeto capaz de voltar no tempo sem qualquer tipo de restrição, mas não podem usá-lo, já que o Takopi foi banido do planeta feliz por algum motivo. E por breves momentos, as crianças voltam a ser apenas crianças. Durante um jantar, o pai da Marina pergunta se ela não quer ir para a casa do pai, mas pro Takopi, a casa do pai é onde o chefe tá, e ele aceita. Mais tarde, a mãe começa a falar que a Marina mudou, que ela começou a falar de um jeito esquisito e que antes ela sempre estava do lado dela, e que aquela não é mais a filha dela. O Takopi não entende direito e acha que a mãe descobriu que ele estava se passando por ela. E no quarto, o Takopi começa a chorar e pede desculpas para Marina por tê-la matado. E na manhã seguinte, um grupo de trabalhadores descobriu o corpo da Marina. O ponto mais forte desse episódio são as cenas extras. Tipo, o Takopi tá com o corpo da Marina, mas ele continua agindo como ele mesmo. Por isso é estranho para as pessoas em volta, e os breves flashes da infância da Marina enquanto o Takopi observava. Eu já li o mangá, por isso qualquer migalha de cena extra é muito bom. E se vai ter coisas a mais, mesmo sendo pouco, eu espero que deem uma para Shizuka matando as crianças em Tóquio, que no mangá é só um quadro bem breve que pode passar despercebido. E com o andar da carruagem, o episódio 5 é quando o plot twist vai acontecer. Agora seguindo com Silent Witch, mas antes uma recapitulação. A protagonista tem que meter um stealth à la Snake para proteger o príncipe de Curitiba. E puta merda, o troço já começou a ficar complicado. Com um monte de personagem com nome complicado sendo apresentado, a primeira com certo destaque de verdade é a Lana. É um nome fácil, consegui memorizar. Que é extrovertida e vai adotar a Mônica como amiga. E a gente tem o tesoureiro do conselho estudantil, que foi demitido por falsidade ideológica. Se fosse o Ishigami, isso não teria acontecido. E o presidente do conselho é, na verdade, o príncipe de Curitiba. Durante o alsomo, a protagonista estava procurando um lugar para comer suas castanhas do Pará, e ela encontra um lugar quase vazio. A única pessoa que estava lá era o príncipe. Mas o personagem bad boy a la Cachorro de Amor Doce a detém e acha que ela é uma assassina enviada pelo ex-tesoureiro. Então o príncipe protege ela. E temos a maior cena digna de fanfic até o momento. Aí a protagonista desmaia e temos um pseudo flashback triste, dela sofrendo mais do que o Davi Brito. Aí temos a introdução de outra personagem, descobrimos que o gato pode virar um gostoso e que o príncipe sai escondido durante a noite para dar o cu. Na manhã seguinte, a nossa Hitori Bot mágica sai para complementar o
o pessoal e vai pra sala do conselho estudantil e vai nerdolar pra caralho sobre a proporção áurea igual um fã da parte 7, pra provar que o príncipe saiu de madrugada pra queimar rosca. Então confiaram nessa total aleatória pra pegar o cara que quer matar o príncipe. No momento, o saldo geral é que a comédia é a melhor coisa. E o lado da Mônica tentando deixar de ser tímida. E o mistério é bem bobo, mas desperta um leve interesse. Só que é mais por causa de como a Mônica vai lidar com isso. Se fosse qualquer outra personagem, seria um anime bem paia e tanto faz. Só espero que os secundários ganhem seus destaques eventualmente e que se for pra ter um romance, eu espero que ele seja mais engraçado do que dramático. No episódio anterior de Gachakuta, tivemos uma morte e o Rodolfinho prometendo vingança e tomando no cu. E foi tudo isso que aconteceu durante 24 minutos. Eu vou confiar no Oza, que o bagulho vai ser bom, mas na última vez que eu confiei nele, eu montei um kitzinho. Bom, começa com o Rodolfo fazendo um monólogo de como as coisas eram antes, aí toca a abertura, que mistura um rap com rock, e pra quem conhece a obra deve ser muito conceitual, mas pra mim só ficou esquisito. E voltamos pro protagonista fugindo de um Exu lá do Maranhão, aí durante outro monólogo um pouco complicado, as criaturas convenientemente param de seguir ele, e não eram daqueles momentos onde a cabeça do personagem age mais rápida do que o normal, como se o tempo ao seu redor tivesse mais lento. Não, tá tudo no tempo normal. Aí ele ganha forças do além e começa a descer pau nos diabos. Aí ele encontra um LGBT, porque nenhum homem hétero usa guarda-chuva. Afinal, é melhor ter um câncer de pele do que usar essa porra. Ele mandou um fala abaixo nele, mas o Rodolfinho quer porque quer uma explicação. Então ele comete o crime de diálogo expositivo culposo, quando não há a intenção de ter um diálogo expositivo. Aí aparecem mais bichos que levam uma surra do guarda-chuva. Aí a gente tem mais minutos de explicação que não são uma explicação, tipo um flashback com puta papo de um acumulador compulsivo de que objetos têm sentimentos. Gachakuta live action aí pra vocês. E se os objetos têm alma, como será que a minha pelúcia da máquina se sente? Aí o viado entrega o lixeiro pra um bando de esquisito que venderiam ele pra um pedófilo. Aí a gente tem explicação, mais explicação, explicação, explicação e mais explicação. Aí o Rodolfo fica cansado de tanta explicação que pra ele não tem sentido e desperta o poder da alma que tá nas luvas devido ao valor sentimental que ele tem com elas. E sabemos disso por causa de uma explicação do LGBT que foi direta pro público e não pra um personagem dentro da obra. E depois disso, o protagonista é convidado pra virar um gari. Nesses dois episódios a gente teve mais explicação sobre o universo, então eu acho que no próximo isso acaba e a história vai engatilhar de verdade. Pelo menos é o que eu espero. Eu acho que o cara do guarda-chuva também vai morrer. Sabe o clichê do personagem gente boa morrer? Então, eu acho que vai ser ele. Enquanto isso, no último episódio de Tale Inhumans, não aconteceu nada de relevante pra história em geral, só a introdução. Eu não tanquei, eu fui tentar ler o mangá. Imagina um troço difícil de achar. Afinal, o mangá não tem nenhuma popularidade. Nem nota no My Anime List ele tem. Então eu ficarei totalmente refém do anime. Esse episódio é sobre um assassino que usa fantasias de suas vítimas pra matá-las. Porque pra ele, isso faz parte de um assassinato perfeito. Fora que a gente vai ter bastante tempo com a esposa dele, que é super gentil e gente boa. Algo que fica mais nítido nesse segundo episódio é a maneira como o anime te prepara um suspense. Você sabe que algo errado vai acontecer, mas não tem a preparação para quando isso vai acontecer. No hotel, o Roshi fala sobre como ele odeia o emprego, mas não pode sair, vida de um CLT médio, e a Sarah reforça que ele tem um senso de justiça infantil. Ele diz odiar os assassinos, mas ao mesmo tempo simpatiza com aqueles que ele acha legal, tipo o tiozinho. E uma errata do vídeo anterior. Eu errei um pouco sobre a animação, ela é sim bem média na maior parte do tempo, mas em certos momentos ela é bem estilizada e experimental. Que nesse episódio é o tiozinho comparando seus assassinatos com uma orquestra. Após ele matar um traficante, o tiozinho esbarra com a esposa na saída, que suspeitou ser ele pelo seu jeito de caminhar. Então ela vai embora para preparar um bolo para o seu aniversário de 10 anos de casamento. Ele entra em um beco e liga pro Roshi para pedir alguma coisa, mas a gente nunca vai saber o que é, porque ele foi esfaqueado por uma das vítimas do traficante que ele matou mais cedo. Ele tira a máscara e tem um breve flashback, que no único capítulo do mangá que é possível encontrar é sobre como ele conheceu sua esposa. Pouco tempo depois, os funcionários do hotel chegam e o tiozinho pede para ser executado e o episódio acaba. E de fato, sem meme, eu estou bem curioso para saber o que vai acontecer e podemos teorizar pelo que ficou nas entrelinhas. Mais cedo, a Sarah menciona que um assassino capacitado pode facilmente memorizar o andar de alguém, já que eles precisam ter atenção em todos os detalhes. Então, existe a chance da esposa do tiozinho ser uma assassina, ou não, porque é apontado o fato dela ser uma boa esposa, que se importa demais. Então ela memorizar até a forma como o marido anda não seria nada demais. Novamente, um anime simples, só que muito bem feito, porque com os únicos
únicos 2 capítulos disponíveis por aí, é possível ver que tem suas diferenças, e não sendo apenas um copia e cola, como muitos outros animes fazem, usando o mangá como um simples storyboard. Seguindo com o nosso animezinho de Yuri, que sua maior qualidade é ser um Yuri. Bom, a protagonista, que se chama Renako, eu lembrei, leva a Mai, e o nome se parece muito com Mei, e ambas são abusadoras em série, para casa para poder jogar videogame, e seria a primeira vez da loira com algo assim. E temos um daqueles jogos que só existem em anime, isso é claramente um console moderno rodando um jogo com multiplayer local de tela dividida, algo que a indústria atual ignora por ser complicado demais para eles, e é muito mais fácil e lucrativo encher de DLC que já deveriam estar no jogo, fora cobrar algum serviço tipo passe de batalha. 2 dias depois, ela joga um jogo de luta, onde a Mai ganha, porque no dia anterior ela comprou um console para treinar e venceu uma aposta. Se esse jogo fosse mais parecido com Mortal Kombat, a estratégia dela foi pular e dar um chute. E eu fiz uma piada que só eu vou entender. Tô de parabéns. E nessa aposta, ela usa para abusar mais um pouquinho do corpo da protagonista, que quase coloca um par de chifres hipotéticos na sua namorada hipotética. Um pouco mais tarde, ambas escrevem o que esperam fazer uma com a outra, sendo que a Renako coloca coisas tipo fazer um desafio Soul Link no Pokémon Emerald, e a Mai coloca uns feitiços bizarros, tipo sketch, gangbang, bukage, lamber os olhos e lá vai fumaça. Durante um passeio, elas vão para uma BGS da vida, aí aparece um óculos VR. Foda-se, eu dropei. É porque a comédia tava ruim? Não. O romance tava ruim? Não. As personagens são ruins? Não. Tinha pouco fanservice? Não, apareceu um óculos VR e eu quero que se foda. Eu sou o inimigo número 1 de qualquer VR que pode existir. Próximo anime, Sakamoto começando depois de todo mundo, e tem um vídeo da primeira parte, porque isso não é considerado uma segunda temporada na Netflix, faz parte da primeira, mas vamos considerar sendo a segunda temporada. Enfim, Sakamoto Days conta a história de um lendário assassino que deixou a vida de crime para virar um pai de família, mas por causa do destino, tem assassinos querendo matar ele por causa do passado, e ele expande sua família com um loiro telepata chamado Shin, uma comunista alcoólatra chamada Lu e um mendigo que fala com um passarinho. Eu esqueci o nome dele. Existe uma organização chamada X, liderada pelo Elon Musk, que chamou uma lésbica, um cosplayer de Agami do The King of Fighters, bolinha de golfe e um cara esquisito sem nenhuma característica relevante. E fora eles, a gente também tem o Furry. Mas temos a outra organização, que o Sakamoto fazia parte, entrando em cena. Mulher no volante e perigo constante, Vertical Ben, de Jojo Fag da parte 7. Um velho muito foda, e esse cara que eu acho que apareceu agora. Os caras da X classificaram o grupo do Sakamoto como sendo um monte de bot, enquanto a dupla de idiotas fazia compras na loja mais esquisita do mundo, porque do lado de um lugar que tem um monte de cachorrinho, você tem machado, pá, pistola de prego, botijão de gás e o mais temido de todos, o cuscuz paulista. Lá, o cara muito esquisito aparece e dá uma surra nos dois, porque é isso que eles fizeram até o momento. Apanhavam até o Sakamoto aparecer para salvar o dia, ou eram apenas personagens de suporte pro Sakamoto. Mas o Shin se cansa disso e desperta a habilidade de prever um pouco o futuro, mas eu vou chamar isso de Sharingan, porque o olho dele fica brilhando. Dessa vez eu não segui muito a lógica de manter tudo na ordem, tipo o vídeo passado, pra dessa vez poder facilitar na edição. Anteriormente em 2 testículos, mas então porque só tenho um e porque minha rola não tá em lugar nenhum. o Gigi foi possuído pelo mal olhado e desceu o cacete na Momo, e tem uma cobra gigante no meio desse rolê. O Nerd e a Momo conseguem escapar do cara chato e descobrem que a serpente devoradora de deuses tá soltando veneno e o fudido lança sua arma pra cima, no estilo foguete com múltiplos estágios. Ela tenta procurar alguma corda grande o suficiente pra puxar os dois, mas tem um plano melhor: molhar o chão pra atrair o bicho subterrâneo pra superfície, afinal o diabo é fraco à luz do sol. Enquanto o Nerd esperava a Momo com a corda, tudo fica roxo e aparece ele, o temido gordo da Pichal, que pelo menos não é a Terabyte. Eu quero que você morra, Terabyte. Nisso a luta dos dois continua, até uma olhada usar sua habilidade para prender uma monobola no testículo do Thanos, que aprisiona a alma atormentada de todos aqueles que compraram algum produto da Mancer, que pelo menos não é a Terabyte. Aí ele começa a levar mais uma surra até usar o seu 100% para mandar um, derrotando o cara chato. Depois ele tenta ajudar a velha turbinada, mas ferra tudo. A Momo taca o fogo na casa para os bombeiros molharem o chão, que não dá certo, e a Momo é presa pela polícia local, e o restante morre. Esse é o final canônico de Dandadan. Tudo que vem depois é apenas uma alucinação da Momo, que está presa em um manicômio. Na cabeça dela o plano deu certo, e a cobra saiu e morre no calor de 42 graus de Xique-Xique, Bahia. A família Kita é cuspida pela serpente e falam que a garota fez merda, porque o vulcão entra em erupção, igual a lenda da cobra que era de fato verdade, diferente do amor dela por você.